Eu tinha outros planos, Senhor. Capítulo 9. Relacionamento, a chave para a autovalorização. Nós somos feitos para ter um significado. O nosso problema não é que buscamos por ele, mas que procuramos por ele em todos os lugares errados. Joseph Stovell Perilus Paulson. Um dia, o telefone tocou e um amigo da igreja perguntou se eu estaria disposto a ajudar um casal que estava tendo problemas. Fui treinado como conselheiro pastoral e, embora já fizesse algum tempo desde que tinha aceitado os meus clientes, decidi ver se poderia ajudar. Oi, Franklin, é o Nick da igreja, eu disse. Oi, Nick, como você vai? Veio a resposta. Estou bem, Franklin. Ouça, eu recebi um telefonema do seu cunhado. Ele disse que você e a Ângela estão passando por algumas dificuldades e ele achou que talvez eu pudesse ajudar. Bem, Nick, eu não quero incomodar você, ele disse. Não é incômodo nenhum, Franklin. Eu conheço vocês há muito tempo e se puder ajudar, realmente gostaria de tentar. Isso seria ótimo, Nick. Ângela e eu estamos passando por um período realmente difícil. Nós nos amamos muito e não há nada entre nós, mas algo está acontecendo com ela e está assustada. Não entende o que está acontecendo. E até agora não descobrimos por que não consegue comer, não consegue dormir. Tudo bem, Frank. Por que você e a Ângela não me encontram na igreja na quarta-feira de manhã? Sei que você trabalha, mas eu tenho problemas para resolver à tarde. Você acha que poderia chegar por volta das 10 horas? Claro, Nick. Nós estaremos lá, ele disse. Nick, muito obrigada por ter ligado. O que se seguiu foi o início de um relacionamento contínuo com dois dos seres humanos mais agradáveis que já conheci. Eu fui, de alguma forma, uma ajuda para eles, e eles também me ajudaram. Comecei a ver Deus usando grande parte daquilo que eu tinha passado para me tornar mais capaz de compreender o que eles estavam enfrentando. Logo ficou claro que eu poderia ajudar Ângela a entender a depressão que ela estava entrando. Eu poderia encorajar Frank durante o processo de fortalecimento de sua esposa. Também poderia me oferecer para fazer um acompanhamento como conselheiro e amigo. Eu poderia ser a pessoa que compreendia e que era capaz de orar e trazer as promessas de Deus para a mesa de discussão. Senti uma verdadeira alegria e um senso de propósito. Encontrei forças ao me relacionar com os outros e também ao me relacionar com Deus em favor deles. Tirar o foco de mim mesmo foi benefício para mim e no processo eu pude ajudar outros. Minha doença e as mudanças que ela trouxe à minha vida fizeram com que eu me fechasse em mim mesmo. Talvez tenha feito isso como uma autodefesa, pensando que poderia estar mais seguro sozinho do que na companhia de outros. Nada poderia estar mais longe da verdade. Só depois de ter percorrido as tenebrosas passagens do isolamento e da solidão é que percebi como elas podem ser terrivelmente destrutivas. Deus nos chama para que saiamos de nosso auto-isolamento. Ele é um ser relacional. Visto que fomos criados à sua imagem, nós também somos seres relacionais. Só esse fato já revela muito sobre quem somos e como podemos viver em plenitude. Temos mais valor quando nos relacionamos primeiro com Deus e então com os outros. Talvez pensemos que ele não esteja disponível ou não esteja interessado. Ou talvez fiquemos frustrados porque as respostas nem sempre são imediatas ou não necessariamente vêm da maneira que esperamos. Isso requer um esforço árduo e às vezes doloroso para entender o que Deus fez e por que Ele fez.
Alguns de nós temos medo de descobrir que temos grandes mudanças a fazer. O resultado é o seguinte: sentimos medo do desconhecido. Sabemos que estamos sofrendo e que precisamos de ajuda, mas não temos certeza se queremos abrir a porta para o difícil trabalho de descobrir a verdade sobre os relacionamentos. De um modo estranho, possuímos o seguinte pensamento: aquilo que você não conhece não pode feri-lo. O problema é que aquilo que não conhecemos também não pode nos ajudar. Você tem um retrato claro de como os seus relacionamentos deveriam ser e sabe com certeza quem define o que deveria ser em sua vida? Você alguma vez perguntou a si mesmo se o quadro que enxerga é válido? Com toda probabilidade, uma composição de influências externas tem formado, vou voltar aqui. Com toda probabilidade, uma composição de influências externas tem formado o seu conceito de quem você é e de como deveria se relacionar com os outros. A nossa cultura nos bombardeia com imagens de relacionamentos bem-sucedidos e a maioria deles está relacionada a ser o número 1. Se isso não é o que Deus disse e sabemos que não é, estamos seguindo um mapa que nos levará a um beco sem saída. De acordo com José, um escritor e ex-presidente do Moody Bible Institute, o refrão constante que ouvimos é que aqueles que são considerados importantes são os que chegaram ao topo e que se tornaram o modelo de como se deve buscar o sucesso na vida. Na nossa cultura, a importância é medida pelo nosso poder, desempenho, posição e prosperidade, e não pelas contribuições que fazemos para a sociedade. O uso que Stovall faz da frase "consideramos importantes". Deixa eu voltar aqui. Começa a passar moto, né? Começa a me desconcentrar. O uso que Stovall faz da frase "consideremos importantes" é notável. É exatamente isso, uma percepção, não uma realidade. Encontramos a verdadeira importância em Deus e naqueles a quem Ele nos deu para amarmos e sermos amados por eles. Aqueles que encontraram a paz em Cristo sabem que a sua mensagem é uma mensagem de generosidade. A generosidade é a importância. Vamos voltar aqui. A generosidade e a importância estão intrinsecamente ligadas. Ao darmos, recebemos. Ao nos esvaziarmos, somos enchidos. Ao dobrarmos os joelhos, somos erguidos. Essas pepitas de ouro nos mostram como nos relacionamos uns com os outros com sucesso. Jesus disse para aqueles que queriam ouvir. Glória a Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, 3 ao 12. Se você jamais teve um encontro com Deus, essas palavras podem soar tolas para você. Muitos pensam nelas como nada mais do que ideias interessantes.
Mas não é isso que elas são. Estão entre as palavras mais importantes já ditas. São palavras que possuem o poder de abrir os nossos olhos para aquilo que fomos feitos para ser e como podemos ter relacionamentos ricos e profundamente gratificantes. Conhecemos melhor a nós mesmos quando nos vemos refletidos contra essas palavras. É difícil ouvi-las tendo como pano de fundo anos de um treinamento contrário. Decida o que você quer e procure conseguir. A maioria de nós já ouviu, direta ou indiretamente, que a determinação é a chave da virtude. Esse não é um conceito inteiramente falso, mas e se estivermos enganados e quisermos as coisas erradas? Aqui no caso é uma pergunta, né? Por isso eu vou voltar à frase para dar sentido aqui. Vamos lá. Esse não é um conceito inteiramente falso, mas e se estivermos enganados e quisermos as coisas erradas? E se gastarmos toda a nossa determinação em algo que não nos levará a lugar nenhum? Perseguir os nossos sonhos talvez não seja algo completamente superestimado, mas experimentar a vida com Deus e com os outros talvez esteja sendo algo subestimado. Talvez esteja apenas fora de ordem. Talvez experimentar Deus e relacionamentos amorosos ajude a formar os nossos sonhos e a nos dar novos sonhos quando alguns devem ser deixados para trás. Todos nós podemos fazer um trabalho. Vamos voltar. Todos nós podemos fazer um trabalho melhor para equilibrar o nosso esforço próprio com a virtude de um coração acessível. Um coração acessível a Deus e àqueles que amamos nos coloca em uma posição em que podemos alcançar e ser abençoados. A nossa cultura é implacável a nos dar um retrato de uma vida bem-sucedida. Ela valoriza certas coisas e deprecia outras. As coisas valorizadas são mostradas a nós e as coisas desprezadas são ridicularizadas de diversas formas. Muito do que vemos e ouvimos não tem o objetivo de nos trazer um entendimento ou satisfação mais profunda. Tem o propósito de nos fazer gastar dinheiro. Como um ex-executivo de propaganda, posso lhe dizer que a maioria das imagens da mídia é desenvolvida para fazer as pessoas comprarem algo. Pode ser um produto ou pode ser uma ideia, mas o objetivo não é informar, e sim vender. A mensagem é quase sempre para desejar comprar e consumir coisas que não temos, porém, como uma fonte para compreendermos a nossa verdadeira identidade, essa mensagem está completamente falida. Não encontraremos a chave para relacionamentos verdadeiros e duradouros em mensagens terrenas. Só Deus tem a chave. Só Ele tem as respostas para todas as perguntas. Toda busca genuína para conhecermos a nós mesmos e aos outros tem que começar com Ele. Glória a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 37 ao 40. Essa passagem da Escritura e muitas outras mostram que o primeiro chamado de Deus Vamos voltar aqui. Essa passagem da Escritura e muitas outras mostram que o primeiro chamado de Deus é ao relacionamento, primeiro com Ele e então com aqueles que estão à nossa volta. Pode não ser fácil, pode não ser o que queiramos ouvir, mas é, certamente e com segurança, de nosso absoluto interesse. Nunca se esqueça de que o Criador entende o que Ele fez melhor do que qualquer outra pessoa
O Criador entende o que ele fez melhor do que qualquer outra pessoa, e isso inclui a nós. Deus deixa claro que os relacionamentos são a atividade central e mais significativa da vida. É onde encontramos o verdadeiro valor próprio. Primeiro ele diz: amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Se crermos que Deus é um Pai amoroso que quer apenas o que for melhor para os seus filhos e que diz que os relacionamentos amorosos são essenciais, então valerá a pena prestar atenção. Você pode estar pensando: acabei de perder o relacionamento amoroso mais importante que já tive. Nada é mais difícil do que isso, mas esta é a ocasião em que você precisa investir esse amor nos outros. Será um tipo diferente de amor, mas não será menos poderoso quando você redimensioná-lo e entendê-lo em retribuição. Não importa quais sejam as suas circunstâncias, você pode desfrutar de relacionamentos amorosos com Deus e com aqueles que Ele lhe der para amar. Relacionamentos honestos e amorosos fizeram mais para curar a minha mente e o meu corpo do que qualquer dos tratamentos. Vou voltar aqui, tá? Porque aqui não tem ponto final. Eu que dei pausa porque vou ter que virar a página. Relacionamentos honestos e amorosos fizeram mais para curar a minha mente e o meu corpo do que qualquer dos tratamentos médicos que recebi. Ainda tomo remédios e agradeço a Deus por bons médicos, mas em minha luta para sobreviver e para entender a maior mudança que experimentei, os relacionamentos amorosos foram a minha maior ajuda. Então, como você constrói um relacionamento amoroso com Deus? Algumas das maneiras são óbvias. Leia a sua palavra. Encontre uma comunidade de crentes que o ajude a crescer. Ore regularmente. Encontre crentes experientes que possam ajudá-lo quando as coisas ficarem difíceis. Mas há outras maneiras que não são tão óbvias. Por exemplo, você pode suspender a dúvida por alguns minutos a cada dia. Aceite totalmente que Deus é e que Ele cuida de você. Então fale com Ele de todo o seu coração. Essa é a forma mais sincera de oração. Derrame diante dele as suas feridas, medos, fraquezas e a sua confusão. Em outras palavras, torne-se vulnerável e permita que ele o receba desse modo. E certamente ele o receberá. Descobrirá que a dúvida começará a desaparecer quando experimentar a presença dele. Alguém já disse: alimente a sua fé e a sua dúvida morrerá de fome. Um outro modo não tão óbvio de se aproximar de Deus é examinar as dificuldades que aparecem em seu caminho. Em vez de culpá-lo, peça que ele o ajude a vê-las como parte de um quadro maior. Faça isso honestamente e começará a entender um dos maiores mistérios da vida. Esta vida tem dores e sofrimentos embutidos, porque é uma vida caída. Não é o lugar que Deus originalmente criou para os seus filhos. E ninguém pode esperar passar por ela sem uma sobrecarga de problemas. O mistério é que com um coração cheio de fé você poderá parar de tentar fazer deste lugar algo que ele nunca poderá ser. O céu na terra. Vou voltar aqui. O mistério é que com um coração cheio de fé você pode parar de tentar fazer deste lugar algo que ele nunca poderá ser, o céu na terra. Você pode resolver experimentar esta vida do modo que Deus planeja, sabendo que no final estará em um paraíso que jamais poderia criar para si mesmo. Quando você transfere para Deus o direito de prosperidade de sua vida, ele pode fazer surgir um grande benefício a partir de uma dor profunda. Ele não sente prazer em sua dor, mas irá compensá-la usando-o para fazer você se aproximar mais dele. Se você permitir que ele o faça, sabemos que todas as coisas contribuem
juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Romanos 8, 28. O seu relacionamento com Deus começa a crescer quando passa a ver o mundo como um lar temporário. Ele tem o propósito de ajudá-lo a aprender sobre si mesmo e a aprender a confiar em Deus acima de todas as outras coisas. Uma vez que você atinge uma perspectiva, o mundo tem menos poder sobre você. Ele não se torna mais fácil, contudo, você é capaz de abordá-lo com um entendimento que só Deus pode dar. Uma outra maneira de construir o seu relacionamento com Deus é construir relacionamentos amorosos com aqueles que estão à sua volta. Agindo assim, você está fazendo o que o próprio Deus deseja fazer com todos os que estão dispostos. Você demonstra uma característica-chave de Deus quando ama os outros, e por meio desse amor coloca o seu pé no caminho que conduz à cura e à plenitude. Embora eu não concorde com tudo o que Barbara Kingsolver escreve em seu livro Pequenas Maravilhas, ela conta uma história que retrata o poder do amor de forma pungente no livro. Ela ensina a sua filha que o amor é o antídoto mais forte para o mal. Então a gente vai ler aqui o trechinho, né? O mais perto que o meu coração já chegou de partir foi no dia em que minha filhinha chegou em casa depois da escola e correu para mim, com seu rosto tenso de expectativa, perguntando: eles ainda estão tendo aquela guerra do Afeganistão? Como se o mundo fosse um lugar onde em uma tarde, enquanto as crianças do jardim de infância se esforçavam para dominar a letra L, decidisse baixar as suas armas. Tentei afastar as lágrimas dos meus olhos. Eu lhe disse que sentia muito, mas que sim, eles ainda estavam tendo a guerra. Ela descreve a interação com a sua filha e então diz algo que considero universalmente verdadeiro. Mas eu compreendi naquele dia que todos nós estamos no mesmo barco. É a mesma luta para cada um de nós e o mesmo caminho. É o ato totalmente simples, infinitamente sábio, definitivamente desafiador de amar uma coisa e então outra, amando o nosso caminho de volta à vida. Essa afirmação também é verdadeira para você. É o seu caminho de volta à vida. O amor jamais acaba. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Glória a Deus. Chegamos aqui ao final, irmãos, de mais um capítulo, né, que é o capítulo 9. A gente ainda vai dar continuidade ao capítulo 10 ainda nesse vídeo, mas eu já quero agradecer a sua companhia, você que ficou comigo até agora. Quero pedir para você não se esquecer, irmãos, compartilha esse vídeo. Mesmo que você não tenha ainda ouvido a narração do capítulo 10, mas você já compartilha para você não correr o risco de se esquecer. Se você estiver ouvindo esse audiobook fazendo alguma coisa longe do dispositivo, chega pertinho, dá uma pausazinha rápida, vai ser bom, né? A gente está aqui prestando um serviço de crescimento para a sua vida espiritual, né? Sua vida também emocional, já que de repente você, uma pessoa que sofre de depressão, pode estar ouvindo aí esse audiobook, né? Quem sabe você é uma pessoa que está passando por um processo, né, de problemas, né, emocionais, crise de ansiedade, síndrome do pânico, enfim, né, algum problema. E esse livro está te ajudando. Eu quero te pedir, né, nos ajude aí, né, se esse vídeo está sendo útil, né, essa ferramenta está sendo importante para você, compartilha aí, coloca um comentário. Se você também puder, tiver condições de enviar uma oferta para nós, a gente está precisando, vai ser muito bem-vinda, para a gente poder estruturar melhor o nosso canal, né? Deixa Deus te usar, porque pode ter certeza que se Deus tocar no seu coração para abençoar a vida de alguém, pode até não ser comigo, né? Pode ser que esse livro venha despertar você para abençoar uma outra pessoa, eu não sei, que esteja precisando da sua família,
da sua comunidade. Pode ter certeza, se ele tocar, é porque ele já tem algo preparado para recompensar você lá na frente. Amém? Eu creio nisso em nome de Jesus. Então vamos continuar aqui a leitura do livro Eu Tinha Outros Planos, Senhor, do autor Nick Gugliotti, capítulo 10, que vamos estar lendo agora. Capítulo 10. Tenha grande gozo quando você sofrer. Sim, adore ao Senhor. Se você encontrar a Deus com grande facilidade, talvez não seja Deus que você tem encontrado. Thomas Merton. Então, a gente sempre que lê o título do capítulo, de cada capítulo, logo em seguida tem ou um versículo bíblico ou uma frase que é extraída de algum outro livro, de algum pensamento, de algum outro autor. Então, por isso que eu acabei de ler essa parte aqui. Vamos entrar aqui agora na leitura do capítulo 10. Glória a Deus. Ter a sua vida virada de cabeça para baixo não é a pior coisa que pode acontecer, mas também não é... O telefone tocou aqui. Mas também não é mais confortável como a maioria das pessoas. Eu passei por negativismo, raiva, frustração e, finalmente, a aceitação. Não é necessário ter uma doença gravíssima para que você comece a fazer as perguntas difíceis. Aquilo que faz com que você não se sinta tão bem como se sentia antes não é o problema. O importante é como você reage a isso. A rádio Billy Class publica um periódico chamado Nosso Pão de Cada Dia. Ele contém devocionais sucintos com referências bíblicas. Um em particular se destaca para mim. O violinista italiano Niccolo Paganini, 1782 a 1840, estava tocando uma música difícil diante de um grande auditório. De repente, uma corda de seu violino se rompeu, mas ele continuou a tocar, improvisando lindamente. Então mais 2 cordas se romperam e ele terminou a composição tocando com apenas uma corda, quando, por fim, o aplauso cessou. Ele acenou para o maestro para começar o bis. O violinista sorriu para o público e gritou: Pagani! E uma corda, colocando o seu instrumento debaixo de seu queixo, ele tocou novamente com aquela única corda. Dizem que a vida é 10% ação e 90% reação. Veja, por exemplo, a história de Paulo e Silas. Enquanto estavam na prisão, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Referência em Atos 16, 25. Atos 16, 25. Como resultado de seu testemunho, o carcereiro e toda a sua família foram convertidos e batizados. Você tem permitido que as adversidades da vida o desanime e o imobilizem? Com a ajuda de Deus, você pode começar de novo com a única corda que lhe restou. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. É a demonstração de Tiago em Tiago 1, 2. Ele apresenta as suas razões nos versículos 3 e 4. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Essa não é uma filosofia do tipo sentir-se bem sem nenhuma razão. Não é agir como uma pessoa otimista ou superar os seus próprios medos. Tiago não está dizendo que a dificuldade em si seja alegre, mas que o que ela pode produzir é alegre. Ele está nos encorajando a considerar uma alegria tal que a nossa dor não seja sem propósito. As dificuldades por que passamos não são sem sentido, a menos que permitamos que elas se tornem assim. Em outras palavras,
Ele está nos dizendo: se você transformar esta situação em uma oportunidade para conhecer melhor a Deus, ela poderá produzir um grande benefício que irá favorecê-lo pelo resto da sua vida. Um aguilhão é um instrumento usado para espetar, impedir ou cutucar algo para frente. Geralmente, um animal, como um jumento ou um boi. Aí a gente tem a referência em Eclesiastes 12:11, que diz: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dados pelo único pastor. Uma mudança nas circunstâncias pode agir como um aguilhão, como um punhal que desfere um golpe agudo para nos fazer andar. Começar de novo com frequência nos força a ir em direções que não necessariamente queremos ir. É aí que entra o aguilhão. É aí que entra o aguilhão. Não temos escolha, temos que ir para frente. Assim entramos em um processo de crescimento que adoraríamos evitar, mas simplesmente não podemos. No final, aprendemos coisas que nos tornam mais fortes. Podemos lidar melhor com os altos e baixos da vida. Isso nos ajuda a perceber que não podemos sobreviver sem a ajuda de Deus. Perdemos alguma das noções sobre lidar com as coisas por conta própria e paramos de pensar que podemos realizar todos os nossos planos. Começamos a olhar para o Deus que nos faz e a pedir sua ajuda. Humildemente nos submetamos ao fato de que somos mais fortes quando dependemos de Deus. Veja 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. É sobre isso que Tiago está falando quando diz que devemos ter grande gozo quando enfrentamos tribulações. Sabemos que a prova da nossa fé produz a paciência e que devemos ter a paciência como a nossa obra perfeita, para que sejamos perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ninguém sente prazer no sofrimento. Ninguém espera ansiosamente pela próxima tribulação. É tolo e até mesmo masoquista gostar de dificuldade. Mas há uma grande sabedoria em aprender que o resultado pode ser muito benéfico se permitirmos que Deus nos ensine por meio da experiência. Fazia algum tempo que eu não subia no púlpito, mas estava me sentindo melhor e sabia que já estava na hora de fazê-lo. Estava marcado para que eu pregasse nos cultos das 8h30 e das 11h, e eu sabia que seria cansativo. No entanto, senti uma certeza de propósito que me deu energia. Durante anos, aproveitei muitas oportunidades para pregar em nossa igreja e em outras. Embora sempre tenha experimentado uma inundação de energia nervosa antes de subir no púlpito, eu sabia que uma vez que começasse, o Espírito Santo tornaria a minha pregação mais eficaz. Naquela manhã, eu estava me dirigindo aos membros da congregação, que formavam as famílias de nossa igreja. Eles haviam telefonado diversas vezes para oferecer estímulo. Nunca se cansavam de incluir o meu nome em suas listas de orações. Em um momento sombrio, eles se revezavam para orar por nós. Vinham de carro e estacionavam em frente à nossa casa, onde moravam, indo embora em seguida silenciosamente sem entrar, dando um novo significado ao termo passar de carro em frente a algum lugar. Estava claro que não queriam nos incomodar, mas todas as vezes que estacionavam e oravam, nos traziam o amor de Cristo. Mais de uma vez eu olhei pela janela do quarto do segundo andar com lágrimas de gratidão, ao ver um ou outro dos nossos amigos queridos chegar para orar.
Não me lembro das canções ou dos anúncios daquela manhã. Não me lembro de como estava o tempo ou o que estava vestindo. O que realmente me lembro são dos rostos, expressões de apoio e a personificação do amor de Jesus. Bom dia, eu comecei. Hebreus 11, 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esta manhã eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos sobre a esperança. A palavra grega para esperança transmite a conotação de algo que é definitivo. Não é um talvez. A esperança que Deus dá é garantida. Estou aqui esta manhã para lhe dizer que, embora muitas coisas tenham mudado para mim, e muitas das quais certa vez esperei que fossem tiradas da minha vida, tenho mais esperança hoje do que jamais tive. Posso dizer isso porque, apesar das minhas dificuldades, Deus mostrou ser fiel, e agora a minha esperança está firme e unicamente nele. Quando terminei, tive uma leve sensação de ter encorajado a igreja. Não era orgulho, era paz. Agradeci a Deus por me usar para encorajar o seu povo. Não sei se fui tão claro quanto queria ser, mas sei que as pessoas foram tocadas pelas minhas palavras porque conheciam a realidade da minha vida. As coisas que eu percebia como fraquezas, elas vinham como evidências do poder de Deus. Fiz o melhor que pude, toquei a minha única corda. O desapontamento frequentemente nos força a fazer um íntimo inventário da nossa fé. Essa pode ser a única maneira de fazermos o trabalho difícil de olharmos para as nossas próprias vidas. É um tremendo desafio a seguir. Começar de novo com menos do que tínhamos antes, no entanto, é a única escolha que leva à restauração e esperança. Para explicar de outra forma, este é o ponto em que decidimos se iremos tocar a nossa única corda ou abandonar o violino para sempre. É bastante normal questionar, mas no fim temos que seguir em frente. Devemos chegar a um ponto em que possamos dizer: este é o modo como as coisas são, e vou começar de novo e avançar um passo de cada vez. Em João 16:33, Jesus disse aos seus discípulos: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essas palavras se aplicam a nós hoje, assim como se aplicaram aos primeiros discípulos. Não direis que gosteis de me submeter à prova mais difícil de minha vida. Eu vou voltar aqui. Não direi que gostei de me submeter à prova mais difícil de minha vida, mas posso dizer que Deus trouxe o bem daquilo que parecia inteiramente mal. De certa maneira, estou começando a ver a situação como uma dádiva, porque estou mais perto de Deus e vivendo com mais paz hoje do que estaria vivendo se as coisas tivessem continuado a acontecer da maneira que estavam. Não me entenda mal, a minha vida ainda está cheia de desafios. Às vezes eu queria que não fosse tão difícil. Eu apenas descobri uma segurança crescente em que posso confiar em Deus em qualquer situação. Passei a entender que Deus pode tomar o que parece inteiramente terrível e usar isso para o bem. Veja Romanos 8:28. Quando permitimos que a luz de Deus entre em nossa vida, começamos a ver as coisas como realmente são e também nos tornamos cientes daquilo que elas não são. Por exemplo, carreira, posição, poder, aceitabilidade social, boa aparência e aprovação parecem oferecer satisfação, mas, na verdade, essas coisas são sempre incompletas. A verdade de Deus expõe as mentiras. O desafio é aprender a não
adorar o que tivermos e não depender dessas coisas para alcançar a satisfação que somente Deus pode dar. Ironicamente, uma atitude correta em relação ao que tivemos nos torna capazes de desfrutar melhor essas coisas, levando em consideração o que elas de fato são. Até mesmo mais do que isso, quando algo bom é tirado de nós, quando o estilo de vida não é mais possível, quando pensamos que estamos fazendo todas as coisas certas, mas de algum modo acabamos em um lugar difícil, Deus continua sendo Deus. Ele ainda consola aqueles que choram. Veja 2 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 3 e 4. Ele ainda é o Pai amoroso que se preocupa com seus filhos. Veja 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ele ainda é aquele que jamais nos deixa ou nos abandona. Veja Hebreus 13, 5. Ajustar-se à mudança é uma característica essencial da vida. Tudo está sempre mudando, assim como você e eu. Mas uma coisa que nunca muda é que, desde o princípio, Deus viu cada um de nós como alguém vital e útil. Deus nos dá uma posição de supervisão porque Ele confia que podemos escolher de forma sábia. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1, 26. E Deus vê e supre todas as nossas necessidades. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele. Gênesis 2, 1, 18. O propósito de Deus é que vivamos em harmonia com Ele. Devemos supervisionar a sua criação enquanto Ele supervisiona as nossas necessidades. Outrora, não havia sofrimento. O homem andava com Deus em unidade e alegria. Em sua sabedoria, porém, Deus nos deu a liberdade de escolha. Com a escolha vem a oportunidade de obedecer ou rebelar-se. Adão e Eva escolheram se rebelar. Desde aquela época, os homens têm lutado com a escolha de aceitar a lei de Deus ou rejeitá-la. O problema é que somos propensos a pensar que podemos fazer um trabalho melhor do que Deus. É sutil, mas com frequência pensamos que podemos melhorar o seu plano. A lição mais difícil a aprender é que a nossa vida só é totalmente formada na verdadeira submissão. E a maioria de nós luta contra isso. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela vibração do dia, e estendeu-se Adão e sua mulher da presença. Vamos voltar aqui. E ouviu a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela vibração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Gênesis 3, 6 a 8. A rebelião causou a separação e introduziu o medo e a ansiedade. Esse não era o bom plano de Deus. Foi o resultado da resistência ao plano dele. Frequentemente, em tempos de dificuldade, a nossa primeira resposta é nos rebelar e resistir. Gastamos uma tremenda energia tentando descobrir por que essa situação injusta nos sobreveio. O esforço para descobrir o porquê nunca produz nada de valor. Perceber que Deus andará pelo fogo conosco é o que realmente ajuda. Isaías 43, 2. Então podemos parar de lutar com o e começarmos a nos concentrar naquilo
naquilo que é. Podemos nos concentrar na verdade que capacita, em vez de nos concentrarmos na mentira debilitante. Deus prometeu ajudar, ele ajudará. O teólogo e escritor francês François Fenelon escreveu: certamente são felizes. Vou voltar aqui. O teólogo e escritor francês François Fenelon escreveu: certamente são felizes aqueles que suportam os seus sofrimentos com essa paz simplesmente e com uma perfeita submissão à vontade de Deus. Nada reduz e suaviza tanto o sofrimento como esse espírito que não oferece uma resistência ao Senhor. Sofrimento, dificuldade, tempos difíceis, chame-os como quiser. A experiência com a dificuldade pode ser útil. O sofrimento é algo que consegue chamar a atenção de uma forma extraordinária. Em Provérbios 20:30, o sábio Salomão escreve: os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. Deixe-me explicar o que acho que esse versículo significa. A expressão os vergões das feridas pode literalmente se referir à aflição com açoites e chicotes, como Isaías 53:5. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas também pode representar qualquer coisa que seja realmente dolorosa, algo que nos fira profundamente e que não possa ser ignorado ou removido de nossa vida com facilidade. Em outras palavras, algo que exige a nossa atenção. A purificação do mal é uma referência ao possível resultado de se passar por uma experiência dolorosa. Em outras palavras, a experiência em si pode nos ajudar a transpor as mentiras, as crenças erradas e as falsas esperanças. Tais coisas são inimigas da alma e, portanto, são más. Note que o mal é exposto e purificado. Isso sugere que o mal não é apenas criminado, ele tem que ser forçado a sair com esforço. Os açoites purificam o mais íntimo do corpo. A palavra açoites é obviamente uma outra maneira de descrever experiências dolorosas. O escritor indica que qualquer coisa que fere profundamente tem o potencial de ajudar de modo significativo. O termo açoites poderia ser traduzido como golpes, mas não necessariamente golpes literais. É mais uma dor inesperada e repentina. É provável que você já tenha ouvido as pessoas dizerem: essa experiência deve ter sido um grande golpe. Acredito que seja a isso que Salomão esteja se referindo quando diz que tais circunstâncias purificam o mais íntimo do corpo. A maioria de nós tem medo desse mais íntimo do corpo. Porém, é ali que Deus nos encontra mais intensamente. Esse provérbio me diz que, embora a dor seja real e devastadora, e que eu não possa ignorá-la ou me livrar dela com facilidade, posso esperar que esteja me levando a um entendimento mais profundo. Ele me diz que Deus está ciente da dor, embora não tenha prazer nela, e que Ele me encontrará quando eu for completamente honesto e estiver em uma situação muito vulnerável. No final, você é o único que pode determinar no que se concentra. Se você se concentrar na circunstância, poderá muito bem ser esmagado. Se você se concentrar em Deus, que salva e protege, encontrará forças para vencer. Na obra Uma Vida com Propósitos, Richt explica isso da seguinte forma: você será provado por grandes mudanças, promessas demoradas, problemas impossíveis, orações não respondidas, críticas injustas e até mesmo por tragédias sem sentido. Na minha própria vida, tenho notado que Deus prova a minha fé por meio dos problemas, prova a minha esperança na maneira como administro os bens e prova o meu amor por intermédio das pessoas.
Em 2 Coríntios 12:10, o apóstolo Paulo escreve: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Superficialmente, essas palavras parecem ser uma contradição. Se você for como eu, quando se sente fraco, você se sente fraco. Você sente que, a despeito daquilo que venha em seguida, isso poderá ser além do que possa lhe dar. No entanto, mesmo nos seus momentos mais fortes, não tem forças para seguir sozinho. Quando finalmente compreendi que a minha força não era suficiente, descobri que a força de Deus é mais do que suficiente. Essa é uma garantia. Porque quando estou fraco, então sou forte. Uma tradução moderna poderia ser: quando chego ao limite e sei que preciso de ajuda, então finalmente começo a procurá-la. De acordo com Paulo, a força nasce da fraqueza. Ela vem quando alcançamos o final da autossuficiência. Esse é o melhor lugar para nos encontrarmos com Deus. Muito forte, né? Charles Spurgeon expõe dessa forma: devemos aprender que é em nossos momentos mais fracos que Deus está livre para fazer a sua maior obra, dando-nos poder e força. É nesses momentos de tribulação que podemos sentir a maior propagação do poder de Deus em nossa vida. Se você estiver enfrentando uma aflição avassaladora em sua vida, não tenha medo de admitir que não pode dar conta dela sozinha. Em vez disso, confesse a sua fraqueza ao Senhor e extraia aquilo que precisa do poço profundo de sua externa força e amor. Como Paganini, você pode transformar qualquer situação em uma oportunidade para o bem. Pode se abrir para as habilidades sobrenaturais de Deus. Onde você não consegue ver esperança, Ele pode ver uma grande obra a ser feita. Onde você se sentir inútil, Ele pode ter um uso significativo para você. Se você permitir, onde pode ter perdido a sua vontade de continuar, Ele pode estar prestes a lhe dar uma nova energia, de uma maneira que você não poderia ter imaginado. Se Deus pode fazer você a partir do pó, Ele pode, com certeza, usar o que quer que você ofereça a Ele hoje. Toque a única corda. Você pode se surpreender com a linda música que Ele pode tirar dela. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Nós terminamos aqui o capítulo 10. Quero agradecer a sua companhia, você que ficou comigo até agora ouvindo aí a narração desse livro. Louvado seja o nome do Senhor. Esse livro está trazendo cura para todos nós. Eu creio que não só eu que estou aqui lendo, narrando para você, como você vai transmitir, compartilhar esse livro para outras pessoas. Eu creio que vai ministrar cura em nome de Jesus, viu? Então, não deixe de se inscrever e ativar a notificação todas, para que quando nós postarmos aí o capítulo 11 e o capítulo 12, você não perca, né? Tá muito impactante, né, essa história desse autor. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima narração, né, a continuação do livro Eu Tinha Outros Planos, Senhor. Amém.